Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Laurison Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, hoje eu quis trazer para vocês, né, essa temática muito importante, que é sobre a neuroanatomia, onde a gente vai ter um respaldo muito mais interessante sobre, nesse curso, né, que a gente está tendo agora, sobre neuroanatomia, onde a gente vai discutir sobre as principais estruturas que compõem todo o sistema nervoso, incluindo a massa encefálica, os nervos. A gente tem 12 pares de nervos cranianos e nesse curso vocês vão ter a oportunidade de investigar, de entender e compreender melhor sobre a complexidade desses nervos, da massa encefálica, de todo o aparato do próprio sistema nervoso, né? Não só o sistema nervoso central, mas a gente também vai abordar sobre o sistema nervoso periférico. E eu espero que vocês gostem bastante do curso, certo? O curso ele vai ser dividido em alguns módulos, e aí a partir disso você vai ter acesso tanto às videoaulas que vão compor o curso, como você também vai conseguir adquirir os materiais que eu vou deixar em anexo para vocês, né? No caso, eu vou deixar em anexo os slides para que vocês possam ir acompanhando a aula, né? Então, sem mais delongas, eu vou começar a projetar os meus slides e, consequentemente, vocês vão acompanhando comigo a nossa aula. Então, eu vou começar aqui a projetar. Então, a princípio, a gente está aqui falando sobre a neuroanatomia, né? É um curso voltado para que você aprenda um pouco mais sobre a complexidade do sistema nervoso e sobre tudo aquilo que o compõe. Então, inicialmente, o que a gente pode discutir? A gente pode discutir que o sistema nervoso ele é complexo por estruturas celulares, né? Ele vai ser composto por neurônios, que esses neurônios eles vão ter a capacidade de realizar o impulso nervoso. Então, esses neurônios eles vão ter ali sua anatomia celular, onde ele vai ser composto por dendritos. Por ele ser uma célula, ele vai ter um núcleo. E ele também vai ter um axônio, que ele é uma extensão, né, um braço, né? A gente ainda vai ver algumas figuras representativas sobre esse neurônio. Mas, a princípio, esses neurônios, né, que fazem parte da constituição do tecido nervoso, eles têm a função de fazer a propagação do impulso nervoso, né? Que, a princípio, o estímulo ele começa a ser desenvolvido por ser um estímulo elétrico, e quando vai se aproximando esse estímulo elétrico na arborização terminal dos neurônios, esse estímulo elétrico ele vai sendo convertido em impulso químico, para que seja desenvolvido ali a formação dos neurotransmissores. E existem vários tipos de neurotransmissores. A princípio, a gente pode discutir sobre o GABA, que é um neurotransmissor, que normalmente ele pode estar associado à pessoa, né, que tem uma ansiedade generalizada, tem um estresse. Então, o que é que o GABA faz? Sendo ali um neurotransmissor. O GABA ele tem a capacidade de fazer com que haja uma estabilização, né? Uma estabilização. É um neurotransmissor mais voltado para que haja o desenvolvimento da calma, é um neurotransmissor mais voltado ali para estabilidade emocional. Mas em pacientes que tomam medicações já com esse propósito de fazer estabilização emocional, o GABA ele acaba tendo um déficit na sua produtividade. Então, por isso que pessoas que tomam tarja preta, né, no próprio rótulo da medicação, tem descrevendo que pode desenvolver um certo distúrbio no paciente, né, onde ele vai ficar viciado, em outras palavras, né, popularmente falado. Porque o próprio sistema fisiológico, ele tem um declínio na sua produtividade, porque o corpo vai interpretar da seguinte maneira: se eu estou conseguindo adquirir esse neurotransmissor através de outras formas, por que é que eu vou gastar energia produzindo esse neurotransmissor? Então, o corpo interpreta que não se faz mais necessário gastar energia para produzir uma molécula, enfim, se ele está conseguindo adquirir de outras formas. Então, por isso que o paciente acaba ficando um pouco viciado, né? Então, a gente vai ver que o sistema nervoso, ele vai respondendo às irritabilidades, às excitabilidades que a gente vai promovendo ao nosso corpo. E, a princípio, a gente também observa que o sistema nervoso ele é composto por duas linhagens celulares. Os neurônios, que eu estava falando anteriormente com vocês, e as células da glícia.
Essas células, elas também fazem parte da composição da massa encefálica e a gente vai ver sobre suas funcionalidades posteriormente. Então, a gente acaba se adentrando a falar sobre um pouco da anatomia desses neurônios. Os neurônios, basicamente, eles vão ter aqueles dendritos, que eu falei anteriormente para vocês, e esses dendritos, eles são estruturas que parecem ramificações. A gente pode fazer uma analogia com raízes de planta. É como se fossem umas ramificações que ficam imersas ali ao tecido nervoso e atuam como receptores. Eles vão receber os estímulos que foram consolidados pelo axônio, né? Então, o axônio, ele vai ter um involucro que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é uma estrutura que vai fazer com que haja a propagação do impulso nervoso de maneira muito mais rápida, né? Fazendo com que a gente consiga responder a estímulos de forma muito mais efetiva. Por exemplo, se eu colocar a minha mão numa superfície quente, né? Consequentemente, eu vou fazer uma lesão profunda nos meus tecidos da mão. Então, consequentemente, o sistema nervoso, ele capta as informações que seu tecido, o corpo, parte do corpo está sendo lesado, e ele interpreta para que a gente responda de maneira consciente sobre aquele estímulo, né? Nesse caso, desse exemplo que eu citei para vocês, é tirar a mão de cima daquela superfície quente, porque está ocasionando numa lesão. Então, esse axônio envolvido por uma bainha de mielina é justamente para que essa bainha de mielina realize a função de realizar a propagação de maneira muito mais rápida desse impulso nervoso. E a princípio a gente já entendeu que o impulso nervoso ele pode ser considerado de dois tipos. O impulso elétrico, esse impulso elétrico ele vai sendo desenvolvido ali na bainha de mielina, majoritariamente no axônio, e quando esse impulso elétrico ele vai fazendo os procedimentos de despolarização e repolarização do axônio, quando esse impulso elétrico vai alcançando a arborização terminal do neurônio, ele vai sendo convertido em impulso químico, para que esse impulso químico ele seja desenvolvido a ser chamado de um neurotransmissor. E a gente já conversou anteriormente que os neurotransmissores, eles são basicamente estruturas químicas que eles atuam em diversas atividades na homeostasia do sistema nervoso central. Então, aqui a gente pode ver outras estruturas. Por exemplo, aqui é um neurônio. Esse neurônio, basicamente, ele é uma célula, como qualquer outra, só que sua morfologia o distingue de qualquer outro tipo de célula. A gente vai ter aqui os dendritos, como vocês podem ver nessa figura. A gente vai ter o seu núcleo, né? Esse núcleozinho contém o seu material genético, enfim. Onde também é realizado nesses dendritos as sinapses. E nesse contexto sobre sinapse, o que é sinapse? Sinapse é quando existe uma atividade sendo desenvolvida por pelo menos dois neurônios, certo? Então, a gente vai ter um grupo de neurônios que vão ser chamados de neurônios pré-sinápticos e depois de neurônios pós-sinápticos. A gente vai ter um neurônio pré-sináptico naquilo que vai ser um neurônio que vai enviar informações para o neurônio pós-sináptico, né? Então, sinapse é o encontro de dois neurônios. É importante destacar que os neurônios eles não se tocam. Eles só estão próximos uns aos outros. A arborização terminal dos neurônios, ele só está próximo um ao outro. Isso significa dizer que os neurônios eles não se tocam, eles só estão próximos uns aos outros. Isso significa também dizer que os neurotransmissores eles são liberados no meio extracelular, né? E vai sendo encaminhado ali no meio extracelular para um neurônio, né? Para outro neurônio ali que estiver nas proximidades para fazer a propagação desse estímulo. Ou esse neurônio alcançar as fibras musculares e, consequentemente, desenvolver a sua atividade motora. Porque, a princípio, a gente vai entender que existem pelo menos dois tipos de neurônios. Neurônios que vão ser mais responsáveis pela questão sensitiva, neurônios motores, que vão ser mais responsáveis pelas contrações das fibras musculares, ou até que podem ser considerados mistos, né? Que eles podem desenvolver tanto atividades sensitivas como atividades motoras. A exemplo disso, a gente vai ter uma atividade sendo desenvolvida por um nervo, né? O nervo trigêmeo, por exemplo, ele é um nervo que está ali imerso à base do crânio.
Esse nervo trigêmeo, ele é muito estudado na odontologia, porque ele é um nervo que acaba que tendo muitas ramificações dentro da cavidade oral e na região oftálmica também. E por essa razão, o cirurgião dentista, durante os seus procedimentos cirúrgicos, ele pode desenvolver algumas lesões nesse nervo trigêmeo. Mas o que é que eu estou querendo chegar nesse ponto? O nervo trigêmeo, ele é considerado um nervo misto. O que significa isso? Ele é considerado um nervo que tanto vai ter atividades motoras, como ele também vai integrar com as atividades sensoriais. Então, aqui a gente vai ver que os neurônios, eles enviam basicamente sinais, que são denominados de neurônios pré-sinápticos, que eles vão realizar ali uma sinapse e, posteriormente, aquele neurônio que recebeu a informação, ele é denominado de neurônio pós-sináptico. Então, acho que vocês conseguiram consolidar essa informação. Então, diante disso, alguns neurônios, eles podem ter seu axônio envolvido por um involucro, né, que é a bainha de mielina, que eu tanto falei para vocês anteriormente. Essa bainha de mielina, ela é constituída por uma estrutura chamada lipoproteica, né? E aí, quando o paciente ele desenvolve algumas doenças, né, existe algumas doenças neurológicas, existe a desintegração dessa bainha de mielina que até o ano de 2025, os estudiosos, né, da área de neuroanatomia não conseguiram entender sobre a complexidade da degeneração dessa bainha de mielina, né, como as doenças de Parkinson, né, que faz com que o paciente ele desenvolva uma certa tremedeira nas mãos e etc. Né? Isso é uma degeneração que não tem cura da bainha de mielina. Até o ano de 2025 a gente não tem uma resposta consolidada sobre como é que essa doença, os seus aspectos etiológicos, né, como é que ela é iniciada, nem como é que a gente pode desenvolver uma cura. O que a gente sabe até o ano atual é que a vitamina B12, né, ela é uma das vitaminas que tanto é responsável pela prevenção das neoplasias, né, ou seja, prevenção de câncer, como a vitamina B12 está responsável pela reconstituição, né, dos neurônios na bainha de mielina. Outro ponto importante a ser dito é que os neurônios, por mais que eles sejam células, e a gente sabe que todas as células elas desenvolvem mitose, ou seja, divisões celulares, os neurônios eles não desenvolvem divisões celulares. O que acontece? Se a gente perde um grupo de neurônios, consequentemente a gente vai ficar com esse déficit. Mas o sistema nervoso, né, o nosso cérebro, a massa encefálica, ele vai arrumar alguma forma de desenvolver o equilíbrio e a homeostasia das nossas informações, tanto sensorial quanto motora, né? Então, existe uma estimativa que a gente comece a perder os neurônios a partir dos 30 anos de idade. Né? Então, os neurônios, eles não desenvolvem mitose. Até o que a gente conhece é que os neurônios, eles são desenvolvidos ali ainda no processo gestacional. E aí, posteriormente, esse processo gestacional, os neurônios, eles não desenvolvem mitose, né? Então, existe uma problemática acerca disso, porque os neurônios, eles não desenvolvem mitose, assim como os demais outros tipos de células, como as células epiteliais, né? As células epiteliais, que são essas células que ficam na superfície da nossa pele, elas desenvolvem constantemente com processos de mitose. E a própria membrana dela, né, quando ela sofre mitose, apoptose, né, que é a morte programada da célula, esse tecido epitelial vai liberando proteínas, lipoproteínas e fosfolipídios, né, no nosso corpo. Então, é só um exemplozinho que de mais tipos de células conseguem desenvolver mitose, né? Então, aqui a gente consegue entender que os neurônios, eles fazem a propagação do nosso estímulo, né? Daquilo que a gente conseguiu ter de percepção, tanto sensorial como motora, né? E aí, essas células, elas vão ter esse complexo entre dendritos, corpo celular e axônio, né? Então, aqui nessa figura, eu trago um exemplo para vocês, onde eu tenho aqui as sinapses. E de maneira bem específica, eu trago para vocês a informação que, de fato, os neurônios não se tocam. Vocês devem estar conseguindo observar nessa figura, né, onde os neurônios, eles não se tocam. Eles apenas trocam os neurônios, né? Eles apenas têm
essa região, que é chamada de região sináptica, onde vai ter a presença de um neurônio pré-sináptico, onde ele vai enviar as informações, e aqui a gente vai ter um neurônio pós-sináptico, que ele vai receber as informações. Um envia e outro recebe, e aí a gente consolida com uma sinapse. Então, aqui a gente vai ver que o sistema nervoso, ele vai ter suas divisões, né? Onde ele vai integrar com o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A gente vai entender que o sistema nervoso central, ele é desencadeador de respostas. Ele vai, basicamente, fazer com que haja desencadear uma resposta frente a algum estímulo, né? Por exemplo, mais uma vez, o exemplo que foi citado anteriormente. Se eu coloco a minha mão numa superfície quente, consequentemente, eu vou ter um desencadeamento de uma resposta frente a esse estímulo, né? E quem vai fazer isso é justamente o sistema nervoso central, né? Onde ele vai fazer a tomada de decisões, onde ele vai basicamente enviar ordens para que esse envio dessas ordens seja enviado através do sistema nervoso periférico. E através disso a gente começa a discutir sobre o sistema nervoso periférico. Ele é constituído por terminações nervosas, gânglios nervosos e nervos, né? A gente vai ver que os nervos é como se fossem estruturas que vão encaminhar a informação, né, que foi consolidada pelo sistema nervoso central. Então, esses nervos eles irão enviar e receber estímulos na região periférica do nosso corpo, né? Naquela região, por exemplo, nos dedos, nas mãos, nos braços, tudo aquilo que foge do sistema nervoso central. A gente vai entender sobre o que constitui o sistema nervoso central, né? A gente vai entender que existe ali a massa encefálica, que é constituída pelo sistema nervoso central, que ela vai ter ali telencéfalo, diencéfalo, hipotálamo, tálamo, cerebelo, ponte, bulbo, que são estruturas da massa encefálica que atuam de formas distintas, que atuam em diversos tipos de funcionalidades para que traga uma homeostasia do corpo. Então, vocês devem estar me perguntando, o que é uma homeostasia? Homeostasia é um termo dito quando a gente quer descrever sobre um processo de equilíbrio do corpo, né? Um processo de equilíbrio fisiológico, melhor dizendo, né? Então, aqui eu começo a descrever para vocês sobre algumas estruturas. O sistema nervoso central, ele é basicamente constituído pelo encéfalo, onde a gente vai ter o cérebro, que o cérebro ele vai ser dividido em telencéfalo, diencéfalo. A gente vai ter o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico, como vocês podem visualizar nesse esquema, o tronco encefálico ele é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Então, já o sistema nervoso periférico, ele vai ser constituído por gânglios, nervos, que podem ser nervos espinais ou nervos cranianos, e as terminações nervosas, que vão ser estruturas que vão ficar mais voltadas na periferia da massa encefálica, né? E ainda a gente vai ter o sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver um pouco mais para frente sobre a sua complexidade, mas o que a gente entende é que ele é um sistema que vai estar mais voltado para as atividades autônomas do nosso corpo. Então, aqui a gente primeiro inicia discutindo sobre o sistema nervoso central. A partir desse momento, eu vou falar somente sobre as atividades que são desenvolvidas no sistema nervoso central e sobre a parte anatômica do sistema nervoso central. A gente vai ver que o sistema nervoso central ele é constituído por substâncias cinzas e brancas, que a gente vai ver o que significa isso posteriormente. Como, por exemplo, a substância cinzenta, ela é formada pelos corpos dos neurônios, e a parte branca, ela é formada pelos prolongamentos dos neurônios, né? Com exceção do bulbo e da medula, a substância cinzenta ocorre mais na extremidade ali da substância branca, mais internamente. Então, aqui a gente vai ver, nessa figura, que a gente tem aqui essa estrutura mais avermelhada, que a gente pode chamar de mesencéfalo, né? Essa estrutura avermelhada é chamada de mesencéfalo.
abaixo do corpo caloso. O que é o corpo caloso? É uma estrutura que faz uma conexão entre os dois hemisférios cerebrais. É importante eu mencionar isso para vocês agora, que a massa encefálica, né, o cérebro, ele é constituído por dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Antigamente, muito se acreditava, né, que quem tinha mais atividade com relação a saber sobre cálculos, saber sobre ser um pouco mais articulosos, né, ser uma pessoa mais bem desenvolvida né, de exatas, né, tinha um desenvolvimento maior do hemisfério direito. E acreditava-se também anteriormente, inclusive na própria medicina tradicional chinesa, discutia ainda muito sobre isso, né, que quem tem o hemisfério esquerdo mais desenvolvido são pessoas mais emotivas, mais emocionais. Só que existem muitos estudos que comprovam que isso não existe, né? Que ambos os dois hemisférios, eles têm atividades igualitárias e que simplesmente não traz nenhum tipo de distinção com relação às atividades que são desenvolvidas no hemisfério direito ou esquerdo, né? Então, aqui a gente vai ver de maneira mais enfática sobre as estruturas que compõem ali o cérebro. Nessa imagem, a gente vai ter a presença de um córtex sagital mediano, né? E nesse córtex sagital mediano, a gente vê que o cérebro, inicialmente, o sistema nervoso central, ele é protegido pelos ossos do crânio, né? Que aqui a gente vai ter o osso frontal, os ossos parietais, o osso occipital, o osso temporal, que vão fazer ali uma calota craniana para que haja a proteção da massa encefálica. Além disso, a massa encefálica ela vai ser envolvida pelas meninges, né, que vai ser outra estrutura de tecido conjuntivo que vai fazer com que haja proteção contra bactérias, fungos e outras estruturas biológicas que podem desenvolver patologias da massa encefálica. O cérebro ele é muito protegido porque ele é um órgão vital e basicamente é onde guarda as informações, é onde desencadeia respostas, é onde desenvolve toda a funcionalidade do corpo. Então a gente também vai ter outra estrutura que protege a massa encefálica, que é a barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica é muito importante, mas alguns estudos já conseguiram descrever que alguns vírus conseguem atravessar essa barreira hematoencefálica e desenvolver ali num quadro patológico para o paciente. Por exemplo, a gente já conhece, né, que o vírus da Zika, né, que é um vírus que desenvolveu um grande quadro epidemiológico no ano 2015, né, porque ele desenvolveu ali nos pacientes microcefalia. Então, o que se entende sobre esse vírus? Esse vírus ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e, por alguma razão, ele tem um tropismo, né? O que é um tropismo? Ele tem uma associação, ele gosta do tecido nervoso, né? E por ele gostar muito do tecido nervoso, ele desenvolve apoptose nas células progenitoras que irão dar origem às células nervosas, né? Ao tecido nervoso por completo. E aí, por essa razão, esses indivíduos, eles nascem com microcefalia, que seria a atrofia do próprio desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Então, o sistema nervoso central, ele fica em déficit no seu desenvolvimento. A criança não tem uma atividade cognitiva muito bem consolidada. Essa criança desenvolve ali um quadro muito precário no quesito de patologia mesmo. A criança ela tem dificuldades na visualização, na audição, na atividade motora, em andar. Inclusive, essas crianças elas desenvolvem o pé torto congênito, né, que é basicamente uma má formação do pé, né, onde ela vai precisar de um ortopedista para conseguir fazer a correção do pé. São crianças que vão ter várias sintomatologias, né, por conta da presença desse vírus da Zika que conseguiu atravessar a barreira hematoencefálica. Então, voltando a essa parte anatômica, a gente vê que existe aqui o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Esse cérebro, ele é constituído por o telencéfalo e o diencéfalo, que é essa estrutura esverdeada,
E o tronco encefálico, ele vai ser constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Pelas próprias cores, vocês conseguem identificar essas estruturas que estão sendo ditas para vocês, né? De verde, tal de encéfalo. A ponte é amarela, não de maneira verídica, mas na figura que está sendo ilustrada para vocês. E o bulbo é roxo. Sobre essa estrutura do bulbo, eu trago uma informação muito relevante. O bulbo, ele é uma parte anatômica do cérebro que ele vai ficar responsável, né, pela atividade autônoma, onde dele vai emergir o nervo vago. E esse nervo vago, ele vai fazer com que haja ali a inervação do coração, para que o coração ele se mantenha sempre bombeando, né? Então, a gente vai ver que a atividade do sistema autônomo vai ser desenvolvida ali principalmente pelo bulbo, né? Que o bulbo, ele é até mesmo cardiorrespiratório, né? Então, aqui a gente vê também na estrutura mais posterior o cerebelo. O cerebelo, ele pode ser considerado como um cérebro atrofiado, né? Em alguns momentos na literatura é dito sobre isso, que é como se fosse um cérebro atrofiado, mas é só uma forma simplórica de falar sobre ele, porque basicamente o cerebelo, ele é uma estrutura que armazena cerca de 50% dos neurônios motores, né? Então, ele armazena as informações das atividades motoras. Por exemplo, você quer colocar um prego no martelo, e muitas das vezes a gente fica na tentativa, né? Mas ele vai armazenar a informação referente ao seu acerto e, consequentemente, vai responder esse estímulo da atividade motora, né? De maneira mais efetiva. Por exemplo, como andar de bicicleta, né? Você nunca esquece, basicamente, como andar de bicicleta. Então, são informações que vão ser armazenadas no cerebelo. Então, aqui a gente emerge a entender um pouco mais sobre essa complexidade que eu estava falando para vocês, sobre as meninges. As meninges é basicamente uma membrana que vai recobrir, né, toda a massa encefálica. Ela é constituída, essas meninges, por tecido conjuntivo, e ela tanto vai estar ali na massa encefálica, como ela também vai ficar imersa a própria medula espinal, que a gente já sabe que essa medula espinal, ela fica dentro do forame vertebral, né, e ali é onde vai ter a formação dos ramos, né, dos nervos periféricos. Então, aqui a gente vê que as meninges, elas são constituídas por 3 estruturas, que é a dura mater, que é a estrutura mais externa, a aracnoide, que é uma estrutura mais mediana, e a pia mater. A pia mater é uma estrutura que tem uma conectividade mais direta com a massa encefálica, né? Então, a dura mater é a camada mais externa, a aracnoide é a camada mais mediana e a pia mater é a camada mais interna, mais íntima, mais próxima ao cérebro, né? Então, aqui a gente vê que existem alguns quadros patológicos nas meninges, né? Que muito provavelmente vocês já devem conhecer o que é meningite. Meningite é um processo inflamatório, né? Ocasionado aí nessas meninges, né? É uma estrutura, né? Um processo inflamatório que acaba aqui sendo ocasionada por bactérias, fungos ou até mesmo vírus. E ali essas meninges vão protegendo o cérebro, né? Porque esses vírus eles poderiam acometer diretamente o cérebro, né? Se não tivesse essas meninges. E aí na figura vocês conseguem observar essas estruturas das meninges que são normais, né? Que elas ficam circundando ali a massa encefálica. E as meninges inflamadas, que está nessa figura um pouco mais abaixo. Vocês podem ver que ela está numa tonalidade mais avermelhada. Isso é devido ao alto fluxo sanguíneo, né? Porque nessa estrutura onde vai ter um alto nível de fluxo sanguíneo, a gente vai conseguir observar que vai ter uma maior atividade das células imunológicas, como neutrófilos. Neutrófilos são células imunológicas da imunidade inata, que ele vai ficar mais responsável contra o combate às bactérias.
a gente vai ter os inófilos, vai ter as plaquetas também, né, para fazer a coagulação sanguínea em determinadas ocasiões, né. Então, aqui a gente vê que o processo inflamatório ele vai sendo mediado, e aí, por conta desse processo inflamatório consolidado, a gente vai ter uma maior distribuição de fluxo sanguíneo nessa região. Por isso que a gente vê uma coloração um pouco mais avermelhada. Então, falando especificamente sobre a dura mater, ela é formada por 2 folhetos, de um interno, que ele continua ali na dura mater, né, na estrutura mais espinal, e um folheto mais externo, que se adere intimamente aos ossos do crânio. Nesse caso aqui, a gente pode discutir sobre os ossos parietais, sobre o osso frontal, sobre o osso occipital e dentre outros aqueles ossos do crânio que fazem parte ali da cauda craniana ou da base do crânio, né? No encéfalo, a principal artéria que vai irrigar a dura mater é justamente a artéria meníngea média, né? Do ramo da artéria maxilar. Então, o que é importante discutir sobre isso é que essa artéria ela faz com que as meninges, né, por mais que seja um tecido conjuntivo, e ela tem na sua complexidade ali, ela precisa de suprimento sanguíneo para que ela também seja oxigenada e se mantenha íntegra e vital no próprio sistema nervoso central, né? Então, diante disso, a gente vê outra estrutura, né, que são as principais pregas da massa encefálica, que a gente vai ter o foice do cérebro, o tenotório do cérebro e o diafragma da célula. O que significa cada um deles? A foice do cérebro é um septo vertical mediano em forma de foice, que ele vai ocupar ali basicamente a fissura longitudinal do cérebro, separando o cérebro dos 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O tentório do cérebro, ele vai ficar projetado, mas diante além do septo, de maneira transversal entre os lóbulos occipitais e o cerebelo, né? E essa estrutura, ela vai basicamente separar a fossa posterior da fossa mediana do crânio, né? E esse diafragma da célula é basicamente considerado como uma pequena lâmina que vai ficar nessa margem mais horizontal, que fecha superiormente a célula túrcica, que a gente vai ver todas essas estruturas um pouco mais para frente, né? Essas estruturas que foram mencionadas. Eu acho que fica bem melhor de vocês conseguirem entender visualizando essas estruturas. Então, aqui a gente vai ter justamente essas pregas da dura mater. A gente vai ver aqui a incisura da tenda do cerebelo. A gente vê aqui, ó, a foice do cerebelo, que ela fica mais nessas proximidades, né? Da região occipital. Aqui a gente vê a tenda do cerebelo. Aqui a gente vê a região diafragmática da célula, onde vai ficar a célula turca do osso esfenoide, né? Essa célula turca do osso esfenoide, ela é importante porque ela acaba que sendo ali uma estrutura onde vai repousar a adeno e a neurohipófise. Aqui a gente também vai ter a foice do cérebro, né? Que são basicamente essas pregas que vão compor ali a estrutura da dura mater. Então, aqui a gente vê, ó, essas estruturas dessas meninges, né, principalmente com a presença da vascularização. A gente tá vendo, inclusive, as veias superficiais, né, essas veias que ficam ali eminentes, né, na presença ali dos sulcos e giros cerebrais, né. Então, aqui a gente tá vendo que as próprias meninges, elas vão sendo vascularizadas, né, a presença desses vasos sanguíneos. A gente vê as artérias meníngeas médias, que elas estão nessa proximidade, e através disso elas fazem a desenvoltura dos seus ramos, né? Aqui a gente vai ter a presença dessas veias que vão se anastomando também, ou seja, elas vão se bifurcando nas extremidades das meninges, né? Então, aqui a gente tá vendo uma estrutura de como é que fica envolvido, né? Ou essas estruturas dos vasos sanguíneos, né? A gente consegue ver que são vasos sanguíneos calibrosos, porque as meninges também precisam de um fluxo sanguíneo, e o próprio cérebro também precisa de um fluxo sanguíneo intenso, né? Porque o cérebro, ele consome pelo menos cerca de 40% da nossa energia, né? Então, ele precisa de muito oxigênio de maneira abundante, mais do que qualquer outro órgão
do nosso corpo, né? Porque o cérebro, ele acaba que tendo uma atividade muito mais forte, né? É uma atividade cognitiva, onde ele está mais voltado para ali para o armazenamento de informações, para o comando de informações, para o comando do corpo, o comando das glândulas endócrinas, né? Para a liberação dos hormônios diretamente na corrente sanguínea, e dentre outras atividades. Por isso que o cérebro ele é altamente vascularizado. Então, aqui a gente está vendo os seios da cavidade da dura mater, que basicamente elas são consideradas como verdadeiros túneis escavados da membrana da dura mater, né? Que recebem sangue proveniente das veias do encéfalo e do próprio globo ocular. Então, aqui a gente vê que essa é uma estrutura que está nas proximidades, né? Do processo glenoide anterior. Onde está o processo glenoide anterior? Essa estrutura avermelhada que vocês estão vendo na figura, né? Essa figura é muito legal, porque a gente consegue ver as estruturas da base do crânio, né? Inclusive esse buraquinho maior, que é chamado de forame magno, onde vai sair a medula espinal. Muito interessante essa imagem. Nessa imagem, a gente consegue ver ali, ó, isso que tá de verde, já é nas proximidades da lâmina cribiforme, que é onde vai estar a presença do osso etimoide, né? Que muitas universidades, elas não têm a presença do osso etimoide, porque o osso etimoide ele é muito difícil de ser removido do osso frontal, e, enfim. Então, a gente vê de maneira mais enfática através de ilustrações. Aqui nessa figura, a gente vê o forame magno, que é aquele buraquinho maior que eu falei para vocês, onde vai sair as terminações nervosas dentro do forame vertebral. E logo à frente desse forame magno, vocês estão conseguindo observar a estrutura da célula turca, né, que também pode ser chamada de célula túrcica. Né? Muitas pessoas podem fazer nomenclaturas diferentes, mas possuem o mesmo significado. Então, essa célula turca é onde vai alojar a adeno e a neurohipófise. Adenohipófise e a neurohipófise. Ambas as duas são consideradas glândulas que vão ter atividades na liberação de alguns hormônios, como o folículo estimulante, o FSH, o MSH, os hormônios de crescimento, os hormônios ali voltados da prolactina, né? E dentre outros, são muitos hormônios que essas duas glândulas que vão ficar protegidas nesse osso vão produzir. Então, aqui a gente está vendo os seios da calvária, onde a gente vai ter pelo menos dois tipos, né? Que é o seio sagital superior e o seio sagital inferior. Esse seio sagital superior, ele pode ser classificado como ímpar e mediano, onde ele vai ter um percurso em toda a extensão da foice do cérebro para a sua margem de inserção. Esse seio sagital inferior, ele vai ter uma margem livre da foice do cérebro, ele vai desembocar ali no seio reto do cérebro. Esse seio reto, basicamente, ele está na foice do cérebro para o tentório do cerebelo, né? Então, aqui a gente vê que esse seio occipital está sendo apontado aí nessa estrutura, na seta. Ele é uma estrutura, basicamente, considerada pequena, irregular, onde ela vai ter a origem perto do forame magno. Ela tem um percurso ali longo da margem da inserção da foice do cerebelo. Ele vai ter ali um seio transversal, que esse seio transversal vai ser par, ele vai ter sua origem na confluência dos seios, ele se dispõe-se ali de cada lado ao longo da inserção do tentório do cerebelo, depois ele vai se comunicando ali com os seios sigmoide. Então, aqui a gente vê que esse seio sigmoide, ele vai estar sendo apontado aí nessa setinha, e ele basicamente ocupa o sulco do mesmo nome, que é o sulco do seio sigmoide. Ele tem um percurso ali na margem posterior da parte petrosa, né, do osso temporal, indo, para quem já assistiu minhas aulas, sabe onde é a parte petrosa do osso temporal, né? Então, a gente consegue ver que esse percurso ali no osso temporal, ele vai terminando ali no bulbo superior da veia jugular interna, após atravessar o forame jugular. Então, esses seios da base do crânio, a gente vai ter pelo menos dois, né? Que é o seio cavernoso e o seio esfenoparietal.
Esse seio cavernoso, ele é grande, ele é irregular, ele vai ficar situado a cada lado do corpo do osso esfenoide e da cela turca. Ele recebe anteriormente a veia oftálmica. Esse seio esfenoparietal, ele percorre a margem posterior da asa menor do osso esfenoide e ele desemboca o seio cavernoso. Para quem não está lembrado o que é o osso esfenoide, é justamente um osso que ele tem um formatozinho de borboleta. E ele é importante porque dele também vai desembocar, né, o gânglio trigeminal, que é respectivo ao nervo trigêmeo, né? Então, aqui a gente vê também a presença do seio petroso superior e o seio petroso inferior. Esse seio petroso superior, ele vai se estendendo ali do seio cavernoso até o seio transverso. Ele vai se situando sobre o sulco do seio petroso superior, na porção petrosa do uso temporal. E esse seio petroso inferior, ele já vai se originando na extremidade posterior do seio cavernoso, onde ele recebe parte do plexo basilar, né? Onde ele vai percorrer o sulco petroso inferior, indo terminar ali no bulbo superior da veia jugular interna. Então, a gente também tem a presença do seio intercavernoso e o plexo basilar, onde esse seio cavernoso ele tem a capacidade de se ligar transversalmente aos dois seios cavernosos. Ele vai se situar na parte superior da cela turca, circundando a hipófise. O plexo basilar, ele já é um plexo ímpar de canais cavernosos, que eles vão se situar no clivo do osso occipital. Então, aqui são esses seios da base do crânio que eu estava mencionando anteriormente para vocês, né? São muitos. E eu acredito que vocês podem consolidar mais dessas informações acessando o material da aula, né, do curso que eu deixei disponibilizado para vocês, né? Já que, basicamente, esses seios da base, eles são estruturas onde vocês, de maneira mais facilitada, vão compreender olhando a figura e observando as estruturas que foram mencionadas. Então, aqui já é a aracnoide, que é outra estrutura que compõe ali as meninges. Essas meninges, né, como eu fui dito anteriormente, ela é composta pela a dura mater, aracnoide e a pia mater. E a aracnoide já é aquela estrutura mediana, né, onde ela vai ter a presença ali da trabécula aracnoidea, que ela está presente ali nas trabéculas, que lembram um aspecto de teias de aranha, né? Onde vem o nome aracnoide, por isso que o nome é aracnoide. E as cisternas subaracnoideias, que são dilatações do espaço subaracnoide, que tem a capacidade ali de conter grande quantidade de líquor. O que é líquor? Líquor é justamente uma estrutura que não tem cor, né? Eu posso descrever que é transparente, que esse líquor, ele pode ser uma estrutura que a gente também pode chamar de líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, ele fica circundando na massa encefálica entre os ventrículos cerebrais e também na própria medula, né, espinal. E ele faz com que a cabeça, majoritariamente, seja mais leve, né? Então, a princípio, a gente também pode fazer punção, né? Os médicos, eles podem fazer punção desse líquido para conseguir fazer procedimentos de anestesia, né? Conseguir fazer a punção para avaliar como é que está o líquor, se tem a presença de bactérias, se tem hemácias, né? Se tiver hemácias, a gente já entende que existe um processo hemorrágico ali acontecendo. Se tem bactérias, se tem qualquer outro de agente infectocontagiante, né? Então, aqui a gente começa a falar sobre essas cisternas. Mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre essas cisternas no módulo 2. Então, você aí dá uma respirada, toma um cafezinho, que a gente só está esquentando, e aí no módulo 2 a gente começa a falar sobre as cisternas subaracnoideias, certo? Então, um beijão para vocês, até o próximo módulo.